Gente amada do meu coração, a paz, sou eu, pastor Daniel Saad, mas você pode me chamar de Dani porque eu sou seu amigo, tá um calor horroroso aqui em Taubaté, mas eu tenho que falar isso pra vocês, eu preciso falar, eu tô ficando irritado com a quantidade de besteira que eu tô lendo no Facebook, na internet, nas páginas de jornalismo e etc., falando de Deus e falando pessoas que se dizem de Deus e em nome de Deus e falando besteiras absurdas sobre Deus, e eu tô aqui para falar a verdade para vocês. A verdade, sabe qual é? Ezequiel capítulo 33, verso 11. A Bíblia diz assim, o Senhor está falando assim: eu não tenho prazer na morte do ímpio. Eu não tenho prazer em que o ímpio morra, mas eu tenho prazer em que ele se converta, abandone os seus maus caminhos e me siga o caminho abundante e feliz que eu tenho para ele. Creia no meu amor por ele. Sabe o que é interessante? O Boixá hoje morreu. E é um jornalista que eu admirava muito. Admiro ainda, porque a obra dele ainda vai continuar. Discordo de muita coisa, claro, mas era um cara muito inteligente. E ele morreu se dizendo ateu. E o interessante é que muita gente está colocando uma imagem de Deus errada, como se Deus tivesse matado ele com prazer. Você me desafiou, agora você vai comer da minha ira. Que imagem idiota essa. Deus não é assim, Deus não é uma criança birrenta, muito pelo contrário. O prazer de Deus é que a pessoa se abandone os maus caminhos. Atos 17 fala que Deus nem leva em conta o tempo da ignorância, mas Ele quer que o homem entenda o amor dele, creia e viva a vida abundante que ele tem. Sabe o que é interessante? A Bíblia não vai mostrar um Deus lançando pessoas no inferno. A verdade não é essa. A verdade, Jesus diz em João 3, a partir do verso 17, ele fala assim: a condenação é essa. A luz veio ao mundo e os homens preferiram as trevas. É como se Jesus ele esticasse a mão para você e falasse: filho, filha, eis-me aqui para te salvar porque eu te amo. E muitas pessoas rejeitam. Então a condenação está no ato de rejeitar a Jesus. Você nunca vai ver uma imagem de um Deus mandando pessoas pro inferno porque ele quer, porque zombaram dele, eu vou te matar porque você me zombou. Isso é ridículo, essa imagem não existe. Agora eu tô achando interessante a quantidade de juízes que existem no Facebook, a quantidade de gente que tem o poder de julgamento. Pessoas dizendo, foi pro inferno, ou tá condenado. Quem disse? Você não é Deus. Sabe por quê? Eu uma vez estava assistindo um vídeo onde mostrava várias e várias gravações de caixa preta de aviões que estavam caindo. No momento da queda, vocês não imaginam a quantidade de gente que clama por perdão e clama pedindo misericórdia, pedindo desculpa a Deus, pedindo socorro e pedindo que Deus tenha misericórdia da alma deles. E eu vou falar para vocês, se houve um arrependimento sincero, a Bíblia diz no Salmo 51 que Deus jamais rejeita um coração quebrantado. Se de fato ali houve arrependimento, haverá salvação no último segundo de vida. Esse é o nosso Deus. Agora, se for remorso, quem vai julgar isso é Deus. Se houve arrependimento real, há salvação. Exemplo, o bandido na cruz, no último segundo, foi um cara perverso a vida inteira, e no último segundo ele se arrependeu profundamente. Eu não estou falando de remorsinho, de peso na consciência. Estou falando de arrependimento real, de falar: Senhor, misericórdia, tem perdão de mim, Pai. Eu devia ter te ouvido, eu devia ter te aceitado. E o amor de Deus é tão grande que pode ser, eu não sei, que o Boixá tenha sido salvo segundos antes de morrer, eu não sei. Mas eu preciso falar uma coisa para você que está assistindo. Meu querido, não espere passar por um acidente para no último segundo você entregar a vida para Jesus, porque pode ser que não dê tempo. Com certeza o Boixá acordou hoje e ele fez o plano pro dia dele, de fazer o programa de manhã, depois almoçar com a família, depois à tarde, quem sabe, para uma academia, à noite encontrar os filhos, não sei. Com certeza ele fez planos, mas ele não chegou a cumprir esses planos. E quem sabe, quem disse que você vai cumprir os seus planos de amanhã? Quem disse que eu vou? E se amanhã é o dia de eu ir embora? A Bíblia diz em Isaías 55, no verso 6, diz assim: amados, busquem a Deus hoje, enquanto Ele ainda se pode encontrar. Não tem como buscar Deus depois da morte, isso não existe. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, que ao homem está dado o direito de morrer uma só vez, vindo então o juízo. Amado, hoje, se acerte com Deus hoje, entregue a sua vida hoje, receba o amor dEle e o perdão hoje, ande nos caminhos dEle hoje, se arrependa dos seus pecados hoje, porque pode ser que amanhã não dê tempo. E eu quero muito ver você na glória. Agora eu preciso falar uma coisa também sobre as últimas tragédias aí, Brumadinho, esse acidente no CT do Flamengo. Muitas pessoas julgando Deus, culpando Deus, como se Deus fosse o culpado de algo que ele não tem nada a ver.
Gente, a culpa, nós temos que responsabilizar os verdadeiros responsáveis, os verdadeiros culpados. E Deus não tem nada a ver com essa história. Onde estava Deus que não viu isso? Querido, a pergunta não é essa. A pergunta é por que não fiscalizaram direito? Por que o ser humano ainda é o diabo do próprio ser humano? Por que o ser humano é tão ganancioso? Por que o ser humano é tão nojento na sua busca por dinheiro e poder que ele passa por cima da vida dos outros? Por que as coisas são feitas tão de forma errada, tão displicente, com propina, com material de segunda mão, vista grossa pra coisa errada? Até quando? E aí culpa Deus de coisa que o ser humano fez errado? Ah, faça-me um favor. Então a pergunta, onde estava Deus? Eu te digo, Deus estava onde Ele sempre está e onde Ele sempre vai estar, no trono, sentado, esperando o momento em que você vai clamar pela misericórdia, pelo perdão, para que Ele venha, envie o Espírito Santo e te transforme num filho parecido com Ele cada dia mais. Venha do jeito que você está para você ser transformado à imagem e semelhança de Cristo. E se acontecer alguma tragédia na sua vida, ou o dia que você morrer, e você vai morrer, você que está me assistindo, se Jesus não voltar antes para buscar a igreja, você vai morrer, é fato. Nesse momento, você vai lá pro caixão? Não, o seu corpo vai pro caixão, mas você vai estar para sempre com o Senhor na glória. Eita! Eu sou o pastor Daniel Saad, eu te amo de verdade.